meus Dark Bidos! Hoje estamos aqui para relembrar as duas primeiras temporadas de Dark, a série que está chegando aí ao seu final em sua terceira temporada. Uma série que trouxe de uma das melhores formas possíveis a viagem no tempo e que também trouxe um casting, uma escala de atores que é uma das melhores já vistas em filmes e séries. De qualquer forma, eu vou fazer de uma forma diferente do que a galera tá acostumada. Em vez de eu fazer um resumo da história, eu vou trazer um resumo do que aconteceu com cada personagem da série, pra você relembrar, pra você saber qual foi o último estado com esse personagem entre a primeira e a segunda temporada. E aí você começa a terceira temporada de boa. Este é um vídeo não para alguém que nunca viu a série. Este é um vídeo para a pessoa que viu as duas temporadas, manja da parada. E aí eu vou só relembrar algumas coisinhas e principalmente o final da história de cada personagem ao fim da segunda temporada. Primeiro, um resumo da série em si. A primeira temporada começa no dia 21 de junho de 2019, que é quando Mikkel, o pai de Jonas, se suicida. A gente não sabe porquê, até o dia 4 de novembro, onde o Mikkel desaparece e vai para o ano de 1986, quando o Jonas tropeça na floresta. Eric Obendorf está desaparecido há 13 dias e o Ulrich sente uma reação, já que o seu irmão, 33 anos atrás, sumiu da mesma maneira. E aí, no dia 5 de novembro, temos a volta do irmão de Ulrich, morto com os olhos totalmente destruídos. Isso se passa a primeira temporada, né? Entre descobrir o que está acontecendo e tentar mudar o passado ou o futuro. De qualquer forma, quando chegamos à segunda temporada e vemos o futuro de 2052, a gente descobre que o futuro foi totalmente destruído pelo ano de 2020, quando um certo apocalipse, né, a destruição da zona nuclear, aconteceu. E aí eles se focam em impedir este apocalipse de acontecer. No final da temporada aparece a Marta e aí a gente descobre que existe um multiverso. E então ficamos curiosos para ver o que vai acontecer na terceira temporada. Segundo, temos uma peça fundamental em Dark para entender Dark, que se chama Paradoxo de Bootstrap, que tem como significado o fato de que um objeto do futuro é enviado ao passado, criando um ciclo infinito do qual o objeto não tem mais uma origem real. Ele existe sem nunca ter sido criado. É praticamente a questão do ovo e da galinha. Você não sabe quem veio primeiro e você simplesmente aceita isso. Então, na série tem muito isso. Então, toda vez que eu citar aqui o paradoxo de Bootstrap, eu estou falando disso que eu acabei de falar agora. Terceiro, vamos agora falar dos personagens, começando pelos personagens menos importantes para a narrativa. Greta Dupler, mãe de Helge, fica com a consciência pesada quando Helge some, encontra o Noah e diz que o filho não foi concebido com amor. Será que ela foi estuprada? Trond Nielsen, pai de Ulrich. Em 4 de novembro de 2019, ele encontra o corpo de Mads, o neto, no bunker, mas só deixa na floresta e mantém segredo de geral. Jana Nielsen dá as pistas de ter visto o Helge do passado no presente. Inês Callahad, mãe adotiva de Mikkel, guardou a carta do filho após o suicídio e nunca fez nada para mudar os ocorridos, mesmo suspeitando. Bernadette, irmã de Uller, é uma prostituta que tem Peter Dupler como cliente, que a paga com terapia hormonal, receita que Francisca vende para ela e que vai causar confusão com o Magnus. Uller, irmão de Bernadette, é um detetive que trabalha com Charlotte e é contato de Alexander, o ajudando a tirar barris amarelos das cavernas. Doris Tideman, esposa de Egon, mãe de Claudia, que se apaixona por Agnes Nielsen quando a conhece. Bernard Dupler, pai de Helge, é o diretor da usina nuclear por décadas e pede para Claudia escolher entre manter a partícula de Deus em segredo ou revelar ao público. Silja, a jovem intérprete de Elizabeth, que encontra Jonas quando o mesmo chega no futuro pela primeira vez. Ela se decepciona com a líder, a Elizabeth, por não ter revelado a todos sobre o portal de viagem no tempo. Então, gente, só para vocês terem uma ideia rapidinho de como esse vídeo vai focar, o fato é, eu não vou falar sobre temas que não são importantes para a narrativa, sabe? Como o triângulo amoroso entre Marta, Jonas e Bartosz, ou as briguinhas entre o Magnus
e a Francesca. Então não fiquem bolados se vocês acharem que eu deixei de falar alguma coisinha que, nossa, não era importante. Hannah quer o amor de Eric, mas como não pode ter, ela chantageia Alexander Tidman para destruir a vida de Eric. Mas Eric já tinha ido para o passado. Ela acaba chantageando o Alexander por saber o verdadeiro nome dele, Bob Killer. 6 meses após o sumiço de tanta gente, ela decide se matar até Jonas do futuro impedir. Ele leva ela para o passado, 1987, e mostra que Mikkel era o seu futuro marido. A mãe de Jonas pega a máquina do tempo escondida depois e vai para 1954 para encontrar Eric, perguntar quem ele escolheria entre ela e Charlotte. Porém, com a resposta falsa dele, ela deixa ele pra lá, dizendo que não sabe quem ele é para os policiais da época, e agora ela decide que quer recomeçar a vida do zero. Eric quer encontrar o seu filho e as pistas levam a Helge. No quarto do velho, ele encontra o livro Jornada pelo Tempo e uma moeda com um cordão vermelho, o mesmo do irmão Mads, encontrado no corpo atual ali da época. Helge foge da casa de repouso, Eric segue, mas ele vai para 1953 em vez de 86, que era a época que Helge estava indo. Em 1953, ele encontra o Helge criança e tenta matá-lo para impedir a morte de Mikkel e Mads, o prendendo no bunker depois. Porém, ao voltar para a caverna, é encontrado por Egon Tidman. Eric tá cheio de sangue e é preso por suspeita de assassinato de Eric, e assim. O homem fica preso até em 87 o Egon informar sobre Mikkel. Ele fica doido, foge da prisão, pega o filho e vai para as cavernas. Mas a polícia estava lá e o prende novamente. Eric ameaça matar Egon e continua preso. Katarina Nielsen é a mulher de Eric que teve o filho e o marido sumidos, e então ela mantém o foco para encontrar eles, mas não tem resultado. Até que o Jonas mais velho aparece e explica a viagem no tempo. Ela não acredita até encontrar uma foto do filho em 1986. Assim, no dia do apocalipse, ao descobrir que Jonas do presente reabriu a passagem das cavernas, ela vai para lá, encontra o portal e o apocalipse acontece. Egon Tidman é um policial que tem problema com o Urk do futuro no passado e com o Urk do passado no presente. Busca entender o caso das crianças e de Mads. Encontra sua filha de 2 linhas temporais e, ao descobrir sobre viagem no tempo com o Urk mais velho, briga com a sua filha por querer investigar as cavernas. Claudia não quer uma ameaça à partícula de Deus e, sem querer, acaba matando ele. Claudia Tidman é a primeira mulher a ficar no comando de uma usina nuclear, em 1986. Quando apresentada à caverna de Vinden, ela encontra o Poodle que perdeu em 1953 e inúmeros barris amarelos, no qual vai contratar Alexander para fechar a caverna com os barris. No verão de 87, sua versão idosa aparece e apresenta a máquina do tempo, explicando que precisa deter Adam e há uma maneira de salvar Regina, a versão velha de sua filha. E então, a sua versão velha vai embora. Na mesma noite, ela desenterra a máquina que foi enterrada por sua versão em 54 e vai para 2020 descobrir o que mudou, incluindo seu sumiço em 87. Ao rever informações sobre um incidente acobertado na usina, ela descobre que a partícula de Deus existe. A partícula que dá massa a todas as coisas. Ela agora poderia estabilizar um portal que permita viajar no tempo? Bom, eis o motivo dela não deixar o pai mexer com isso, principalmente quando queria evitar a morte dele. Então, Jonas a encontra, diz que estudou viagem no tempo com a sua versão mais velha e leva a jovem Cláudia para 2020, que reencontra a filha Regina e vão juntas para o bunker se salvar do apocalipse. Agora sobre a versão velha da Cláudia, ela é uma incansável viajante do tempo, a maior adversária de Siquemundos. Ela chega em novembro de 2019, convencendo Peter e Tronte a deixar o corpo de Mads na floresta, entregando um caderno de anotações com algumas páginas arrancadas. Em 1953, ela entrega um esquema da máquina do tempo para o relojoeiro construir, o que vai demorar 30 anos para terminar. Depois disso,
Ela chega em 20 de junho de 2019 para explicar a Jonas que fatos não podem ser desfeitos, como a morte de seu pai, e explica que o papel dele é maior do que imagina. Só você pode pôr um fim nisso tudo. Ela leva ele embora para passar um ano ensinando tudo sobre viajar no tempo. Em seguida, ela viaja para contar a sua versão jovem de 87 que a viagem no tempo existe. Depois, viaja para 1954, onde conta sobre Noah e Sigmundus para Agnes Nielsen. A moça avisa Noah que Cláudia tem as páginas do caderno, Noah acha Cláudia, mata ela e pega as folhas. Cláudia sabia que tudo isso iria acontecer. A.J. Tannhaus explora o conceito de tempo e escreve o livro Uma Viagem no Tempo. Porém, isso não é visto, já que Ulrich traz uma cópia do livro pronto, assim como Cláudia traz a máquina que deve ser feita. O homem se pergunta como adquiriu o conhecimento. Ele copiou o livro do futuro? A existência do livro é um paradoxo de Bootstrap. Peter Doppler mora com a Charlotte, tem as filhas Francisca e Elizabeth, cuida do pai Helge e quando pode visita a Bernadette. Ele encontra o corpo de Mads, coloca na floresta e em 2020 começa a investigar viagem no tempo com a esposa, onde descobre que o estranho é o Jonas do futuro. Peter descobre que o bunker é o único lugar seguro para se salvar do apocalipse e leva a Elizabeth, não encontrando o resto da família. Helge Doppler é uma pessoa triste que teve uma mãe dura com ele, onde quase foi morto por Ulrich e ficou preso no bunker até um portal abrir, ver Jonas e quando tenta tocá-lo, vai para 1986 e conhece Noah, que o ajuda para voltar a 1954, ganhando a confiança do garoto para ajudá-lo quando mais velho, manipulando ele ao dizer que a morte de crianças sequestradas por ele são a salvação do mal. Helge, de 2019, sabe o que causou e quer impedir seu eu do passado de fazer o que fez, porém morre no processo com um objetivo inconcluído. Elizabeth Doppler, filha de Peter e Charlotte, encontrou Noah na floresta e ganhou um presente para entregar à mãe, um relógio de bolso dourado dizendo, para Charlotte. Em 2053, ela é líder do grupo da floresta que promete o dia da salvação, porém guarda segredo do portal do tempo, não deixando pessoas chegarem perto. Em 27 de junho, o último dia do ciclo, uma fenda no tempo abre e ela vê a sua mãe, tentando alcançá-la enquanto o apocalipse acontece. Charlotte Doppler, criada pelo relojoeiro, tem duas filhas com seu marido Peter, Francesca e Elizabeth. Ela cuida do caso de crianças desaparecidas e após encontrar a foto de Ulrich em 1953, começa a investigar a viagem no tempo, recrutando Hannah e Catarina. Um dia ela encontra Noah, que revela ser seu pai e depois conta que Elizabeth Doppler é a sua mãe. Ou seja, Charlotte é filha da sua própria filha ou mãe da sua própria mãe. O paradoxo de Bootstrap. Após isso, descobre que Clausen encontrou os barris amarelos, ele quer abri-los mesmo com um aviso de Charlotte, uma fenda no tempo abre ali e ela encontra a sua mãe / filha. Eu poderia falar de Francisca ou Magnus, mas eu acho que a pessoa que mais move a história para esses dois personagens, incluindo Martha, é Bartosz Tidman, amigo de Jonas e namorado de Martha, que conhece Noah pensando ser um traficante do sumido Eric. Porém, Bartosz descobre da viagem no tempo e Noah diz que Cláudia, sua avó, é a vilã disso tudo. Ele trabalha com um homem por medo e recebe a máquina do tempo, indo para as cavernas, encontra Martha, Magnus e Francisca com Elizabeth. Após ficar uma noite amarrado, conta para eles a verdade. Eles não acreditam e vão para 1987. Ainda assim, não conquista a confiança dos amigos e Magnus pega a máquina para si, onde sua mãe Catarina some com ela. Bartosz fica furioso e junto com Magnus e Francisca vão atrás, até encontrar Jonas do futuro, que viaja no tempo com os três antes do apocalipse. Martha Nielsen, filha de Ulrich e Catarina, é o grande amor de Jonas, porém é a irmã de Mikkel, o que a faz tia do protagonista. Por pensar muito no jovem desde que voltou, ela termina com Bartosz. Após isso, ela descobre a viagem no tempo com Bartosz, que fala de Noah,
prevendo a volta de Jonas. Marta fica ansiosa por isso e encontra o Jonas do futuro. E quando rola um clima, a Catarina revela que ela é a tia de Jonas, o que a deixa totalmente perturbada. Por Jonas ter visto que Marta morreria no futuro, ele tenta impedir isso deixando ela no bunker. Mas ela foge e reencontra o amado mais jovem. Se beijam e Adam mata ela de surpresa, dizendo que a morte dela era o necessário para Jonas do presente se tornar o Adam. Clausen vem para reforçar a investigação no desaparecimento das crianças e encontrar seu irmão. Ele quer provar que Alex cometeu um crime e investiga a usina nuclear, encontrando barris amarelos, abrindo um deles, dando início ao apocalipse. Alexander Tiedemann é um jovem que chegou a Vinden sendo contratado para esconder barris amarelos com lixo atômico e no presente é o diretor que busca ao máximo esconder os barris da polícia, até chegar Clausen e decidir acabar com a sua vida prendendo-o. Regina Tiedemann é a mulher de Alexander. Alexander, o mesmo homem que salvou ela de Catarina e Eric. Porém, depois de muito tempo, Regina descobre que tem câncer, fazendo-a viver entre casa e o hospital. Por conta da investigação de Clausen, ela acaba comentando sobre um hóspede estranho do seu hotel, o Jonas do futuro. No dia do apocalipse, sua mãe Cláudia tenta salvá-la, deixando ela no bunker. Noah é um membro da Sigmundus que segue totalmente Adam, líder da sociedade que promete a salvação da família de Noah. Seguindo pelo crescimento do personagem durante a série, Adam o envia pela primeira vez no tempo para entregar uma carta de Marta ao Jonas mais velho e depois vai ao bunker no dia do apocalipse, onde conhece a futura mãe de sua filha, Elizabeth. Mais velho na década de 1950, é pastor em Vinden, conhecido como Hanno Tauber. Em 1986, ele foca em não deixar Mikkel entrar no túnel e de ser Noé, e a sua arca é a máquina do tempo, que está aperfeiçoando, onde a cada erro de experimento com crianças, ele joga uma dessas crianças para outra linha de tempo em busca de não serem encontradas. Assim, Mads foi de 1986 para 2019, Erik Obendorf e Yassin Friese de 2019 para 1953 e concluindo, Helg torna a máquina funcional ao ir de 1987 para 1954. No fim, em 2019, o pastor recruta Bartosz dizendo que a avó dele, Cláudia, é a vilã. A questão é, onde Bartosz se encontra nisso tudo? Ele tem que ser o vilão da Cláudia? Em 1954, Agnes conta para Noah que Cláudia tem as páginas arrancadas do caderno de couro que especifica tudo o que aconteceu e acontecerá em Vinden. Noah mata a idosa e pega as folhas, lê elas e descobre que Adam nunca teve a intenção de salvar a sua família. Seu líder quer desencadear o apocalipse. Noah então tenta matar Adam, mas a arma falha. Agnes aparece e atira no irmão com a aprovação de Adam, matando-o. Agnes Nielsen é nada mais nada menos do que a irmã de Noah e a avó de Eric. Teve um marido morto no qual diz não ser uma boa pessoa, era um pastor. Quando jovem, em 1921, ela brigou com o seu irmão e a Sigmundus, e ao encontrar o irmão em 1954, dá informações sobre Cláudia, o que acarreta na morte da idosa, para voltar ao grupo secreto. Ela consegue o que desejava e, com a permissão de Adam, mata o irmão. Adam é o Jonas idoso de um futuro distante que teve o rosto zoado por viajar muito no tempo. É o líder da Sigmundus e luta pelo controle do tempo. Ele não é confiável. Quando encontra o Jonas do presente, ele manda o garoto para o passado para impedir o suicídio do pai, sabendo que Jonas ir lá é o que traria a ideia da própria morte para Mikkel. Adam não quer mudar o curso do tempo para melhor, ele quer o apocalipse de Vinden, o que deixa Noah bravo e morto. Ele quer nada menos do que libertar a humanidade das implacáveis restrições impostas pela passagem do tempo, nem que precise matar o amor da sua vida para Jonas se tornar ele, Adam. O estranho, Jonas do futuro, quer fechar a passagem da viagem no tempo nas cavernas. Para isso, ele precisa fornecer o isótopo radioativo Césio-137 ao relojoeiro, para que ele conserte sua máquina do tempo. O estranho obtém a substância dos barris amarelos retirados da usina nuclear. Ele ativa sua máquina nas cavernas, concluindo o objetivo no mesmo tempo que sua versão jovem vai para o futuro.
No verão de 2020, o estranho visita sua mãe e mostra que Mikkel é o seu pai. Depois encontra Charlotte e Peter e diz que há uma brecha que pode mudar o curso de tempo, e ao encontrar isso, poderá derrotar Adam. Mais tarde ele encontra Marta, conta quem é, rola um momento íntimo até a Catarina destruir. Sabendo que Marta morrerá, ele força ela a ficar no bunker, mas precisa ir já que não quer se tornar Adam. É quando o jovem Noah entrega uma carta de Marta. Ao ler, vai correndo atrás de Bartosz, Francisca e Magnus, pois parece ser a única maneira de salvar o seu amor. O apocalipse acontece e eles viajam no tempo. E por fim, Jonas Galahad. É um viajante do tempo, mas ainda não está ciente da importância do seu papel no curso dos acontecimentos. Foi o último a ver Mikkel, pois estavam juntos até ouvirem um barulho estranho vindo da caverna. Correram, caíram e a criança sumiu. Dias depois, o protagonista recebe um pacote do estranho que o leva às cavernas e a 1986, onde encontrará Mikkel e descobrirá que é o seu futuro pai. Por isso, termina qualquer coisa com Marta, já que ela é sua tia biológica. Após muitas descobertas, Jonas volta para 1986 e é interceptado por Noah e Helge, que o prendem no bunker. Então, por conta do seu eu do futuro tentar fechar a passagem, um portal se abre para Jonas, o levando a 2052. Seja bem-vindo ao futuro. Após 6 meses em uma vida pós-apocalíptica, o garoto descobre que Marta morreu e deseja voltar pelas instalações da usina nuclear. No entanto, Elizabeth proibiu o acesso às instalações e pega Jonas no flagra, o condena à morte, mas muda de ideia e o deixa com uma marca inesquecível. Sylvia quer saber o que há no coração da usina e ajuda Jonas. Ele vai parar em 1921, onde conhece Adam, que diz ter demorado 66 anos para sair desse inferno, e mostra o portal da igreja, que pode levar a qualquer data, mandando Jonas para junho de 2019, com o intuito de impedir a morte do pai. Jonas descobre que o Michael não tinha essa ideia do suicídio até então e que foi ele que levou o próprio Mikkel para a passagem. Por que Jonas faria isso? Seria ele o barulho que fez todo mundo sair correndo dali para a floresta? É quando Cláudia surge dizendo que as coisas não devem ser desfeitas, que o papel dele é muito maior do que acreditar em tudo isso. Eu vi o mundo sem você. Acredite, não é o que você está esperando. E os dois passam um ano juntos para o jovem entender tudo de viagem no tempo. Depois de tanta coisa, Jonas vai para 1987, encontra a jovem Cláudia e reativa a passagem da caverna. Em seguida, vão para 2020, onde Jonas vai resgatar Marta, se beijam cagando pelo fato de serem sobrinho e tia. Adam chega, mata a garota e vai embora dizendo que um dia Jonas o entenderia. E é quando surge outra Marta, trazendo um dos finais mais intrigantes e inesperados de qualquer série. A pergunta não é de que tempo, mas de qual mundo. Então é isso, galera, eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham entendido ou pelo menos relembrado os acontecimentos mais importantes, o que aconteceu com cada personagem para chegar no fim que chegou. Comentem aí qual é a expectativa de vocês para a terceira e última temporada de Dark, o que você achou de tudo que eu comentei aqui, se te ajudou a lembrar ou não, se atrapalhou. Eu espero muito que tenha te ajudado. E caso você queira saber mais coisas, tem na descrição aí o link que eu usei para resumir tudo isso, para pegar os fatos mais importantes, para relembrar da temporada em geral e agora ter tudo gravado na minha mente, preparadíssimo para a terceira temporada. Obrigado muito por terem visto esse vídeo até aqui. Valeu, falou!